A minha história com o Novo Tom começa desde o começo do Novo Tom. Desde pequeno, eu escuto música de grupo misto. E por mais que eu seja assembleiano, eu tenho muita influência de música adventista. Eu trabalhei muito tempo com o grupo Canção do Espírito na igreja. Hoje eu sou diretor do Missão Coral na igreja que eu frequento, na Assembleia. É um referencial o Novo Tom. Eu lembro, até hoje, eu estava numa livraria que eu costumava comprar discos e eu encontrei o disco do Novo Tom, O Melhor Lugar do Mundo. Eu fiquei pasmo com a genialidade do Lineu e aí eu descobri o site do Novo Tom e eu fui acompanhando. Meio que virei tiete do Novo Tom. Deixei marcas de alguém sem direção. Sei que sou frágil, mas tu és minha forte mão. Por tua graça, minha vida restaurou pra o teu louvor.
Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, para mais um culto de adoração. E nada melhor do que iniciarmos, mais uma semana aqui na casa de Deus. Estou vendo alguns rostos diferentes. Imagino que seja visita, talvez ou não frequente aqui, ou esteja vindo pela primeira vez. Alguém é visita? Vocês não são visita, já vêm? E elas ali, talvez não sejam membros, porque para mim é um rosto novo. Se caso não frequente a Igreja do Jardim Eldorado, volte sempre, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar o louvor dessa noite com a música Eis-me Aqui, do CD Adoradores. Acredito que vocês conheçam, é do Adoradores 2, então que possamos cantar todos juntos com bastante entusiasmo e refletindo na letra, que é uma letra muito linda. Antes do primeiro mundo, antes do início, estavas lá. Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. Antes do primeiro rio, do primeiro orvalho, me amou. Antes da primeira morte, do primeiro filho, me amou. E ao chamar meu nome, chamar meu nome, eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. Antes do primeiro mundo, antes do início, estavas lá. Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. E ao chamar meu nome, chamar meu nome, eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. surgiu por obedecer.
surgiu por obedecer. Amém. Como é bom, né, nós sabermos que Cristo, Ele fez esse mundo, né? Era para ser todo perfeito, maravilhoso. Foi. Ele fez tudo perfeito. Infelizmente, né? Por causa do pecado, a gente passa por algumas dificuldades, né? As tristezas. Mas em breve todos nós vamos poder estar com Ele novamente e assim teremos uma vida perfeita, um mundo perfeito. E nós, mesmo passando por provações, dificuldades, nós nunca podemos deixar de louvarmos e adorarmos a Ele. Porque a gente sempre tem certeza que Ele vai estar do nosso lado, nos guiando e nos protegendo. Convido vocês para que se fiquem em pé. Nós vamos cantar o hino do nosso inário número 7. Sejas louvado. Sejas louvado, Rei Criador da natura. Louva minha alma, louva com zelo e ternura. Louva ao Senhor pelo insondável amor, cálido amor que perdura. Sejas louvado do que universos conduzes, sob tuas asas paz e conforto produzes. Haja louvor pelo teu dom redentor, príncipe eterno das luzes. Sejas louvado pelo cuidado paterno sobre a verdade, ergues teu reino supremo. Teu louvor seja somente, Senhor, por teu amor sempiterno. Ok, boa noite a todos. Todo mundo feliz? Passaram um bom sábado, um bom domingo? Amém. Nós vamos então orar nesse momento, pedindo a presença de Deus. Quem pudesse ajoelhar, vamos fazer. Muito obrigado, Senhor Deus, porque depois de um final de semana, um sábado de bênçãos, o Senhor nos traz de volta à tua casa. E nós aqui nos sentimos felizes, completos, e congregando juntos em mais uma noite, louvando o teu nome, nós não poderíamos deixar de pedir a tua presença aqui hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque quando nós entramos no templo, nós temos e fazemos da nossa vida ainda mais um motivo para louvarmos o teu nome, para sair daqui com as energias carregadas e ainda mais preparados para enfrentar as tentações, às vezes as adversidades que ao longo da semana podem chegar até nós. Que o Senhor ilumine o pastor que vai pregar essa noite, o pastor Wallace, e também assista de maneira especial aqueles que estão conectados através da internet, dos computadores, da televisão,
que recebam essa mensagem. Nós oramos, Senhor Deus, no nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, boa noite mais uma vez. Nossa, vocês estão cansadinhos, tanto assim, trabalharam muito esse domingo. Ou vocês estão acordadinhos, vivos? Então balança a tua mão assim e fala assim: pastor, eu estou vivo. Eita, que bom ver vocês hoje. O pregador dessa noite é o pastor Wallace. Recentemente ele foi trazido de Manaus, onde ele era secretário executivo da igreja lá, e veio ser pastor aqui na central de Itajaí. Ele já passou pela igreja do Estreito, foi pastor aqui na associação no passado, e agora com a transferência do pastor Apolo, e agora que o pastor Paulo assumiu a presidência da Associação Catarinense, o pastor Wallace, com experiência, uma pessoa muito querida, veio assumir esse lugar que estava aqui, uma lacuna, para ser preenchida, de secretaria da igreja. Ele esteve conosco agora numa reunião onde ele lançou um projeto que daqui uns dias vocês vão conhecer. Nós fomos escolhidos como uma das igrejas do campo para testar um projeto que, se der certo aqui, dependendo da igreja, da nossa reação, vai ser um projeto para toda a Associação Catarinense. Mas o pastor Wallace vai repartir conosco a mensagem essa noite. Pastor, muito obrigado por sua presença conosco. Vamos dar uma saudação, então, para o pastor Wallace. Que Deus abençoe. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado ao pastor Alex pela oportunidade de estar junto aqui com a igreja nesta noite. Deus possa nos abençoar, nesta nova semana que nós iniciamos. Nós realmente estivemos aí reunidos agora com um grupo de irmãos, líderes da igreja, e a gente estava tratando de um assunto relacionado ao reencontro. Essa é uma preocupação da secretaria, que nós estejamos assim mobilizados para alcançar irmãos que um dia já estiveram conosco, se afastaram do caminho do Senhor, e a secretaria é responsável por motivar a igreja nesse resgate desses irmãos. E a gente está aí nos preparando para que na última semana de novembro nós vamos ter uma semana inteira em toda a divisão sul-americana, e que aqui também ocorra uma programação especial, iniciando essa semana, dia 20 de novembro, com um dia do reencontro. Então, se você já tem pessoas que você conhece, que se afastaram do caminho do Senhor, vá orando, vá colocando essa pessoa no seu coração, na sua mente, nas suas orações, para que a gente possa desenvolver nessas semanas que faltam aí, 4, 5 semanas para esse dia, um trabalho de aproximação dessas pessoas, e elas estejam conosco aqui no dia 20, uma programação bonita, especial, e que com certeza o Espírito Santo vai tocar o coração delas, para que elas possam reconsiderar a possibilidade de retornarem ao caminho do Senhor. Nós estamos felizes que você tenha vindo aqui para ter este encontro com Deus na casa dele.
Se temos aí alguns amigos, né, que estão conosco nesta noite, sintam-se bem aqui junto de nós. E também um abraço àqueles que estão em casa, né, acompanhando aí, membros da igreja, amigos que estão também sintonizados conosco, que a palavra de Deus possa alcançar o seu coração e fortalecer a sua fé nesta noite. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 5. São João, capítulo 5, você pode ler aí comigo o verso 28. São João, capítulo 5, os versos 28 e 29. Nós vamos usar este texto como base, como fundamento das nossas considerações nessa noite. Eu quero falar a vocês sobre um assunto que tem trazido muita incompreensão a muitas pessoas no mundo evangélico, entre aqueles que têm a Bíblia, que estudam a Bíblia, mas eles possuem alguma dificuldade em relação a este assunto que nós vamos falar nessa noite. E como hoje é um culto evangelístico, doutrinário, nós vamos resgatar dentro da palavra de Deus algo confiável que deve fortalecer a nossa fé e a nossa confiança dentro da palavra de Deus. Aqui em João 5, 28 e 29, a Bíblia diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Assim mesmo como estamos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós acabamos de ler aqui a Tua palavra, nós queremos considerar aspectos sagrados que o Senhor deixou para nós, ensinamentos da Tua palavra, que o Senhor abra também o nosso entendimento, o nosso coração, para nós compreendermos a Tua vontade, os Teus desígnios, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, aqui está um texto muito interessante, porque ele assegura, de uma maneira muito clara, muito direta, de que todos aqueles que passaram pela experiência da morte, eles haverão um dia de ressuscitar. Eu acho que ao ler essas palavras aqui, registradas por João, e na verdade ele está registrando aqui os ensinamentos de Jesus, você não fica com nenhuma dúvida a respeito disso. Olhe bem claramente aqui o verso 28 de novo. Não vos maravilheis, não fiquem assim espantados, não fiquem surpresos, tá certo? E ele garante então aqui, porque vem a hora em que o quê? Todos os que se acham nos túmulos, eles ouvirão a sua voz. Está falando da voz de quem? Da voz de Cristo, tá certo? E eles vão sair. Está falando de uma ressurreição. Agora, a dúvida, ela começa porque no verso seguinte, 29, vai dizer que aqueles que tiveram feito o bem, eles vão ressuscitar para a vida eterna, ok? Mas os que tiverem praticado o mal, eles também vão experimentar uma ressurreição, mas essa ressurreição haverá de trazer para eles uma confirmação do juízo de Deus sobre a vida destes ímpios. Mas quando nós lemos isso daqui uma primeira vez, qual é a dificuldade que alguns podem ter? De imaginar, porque numa primeira leitura, isso parece estar sendo dito realmente pelo texto, de que essas ressurreições elas vão ser simultâneas, ou acontecerão no mesmo momento, porque aqui está sendo dito que ao ouvir a voz de Cristo, haverá então a ressurreição de todos os que estão nos túmulos, alguns para a vida eterna e outros para receberem a condenação do juízo de Deus. Então, alguns, precipitadamente, eles olham para este texto e eles imaginam que essa ressurreição, e o texto realmente não dá mais detalhes a respeito disso, parece ocorrer o quê? Num mesmo momento. Essas duas ressurreições aconteceriam simultaneamente. Mas quando você olha para toda a Bíblia, você vai perceber que há passagens esclarecendo, trazendo mais luz sobre este assunto, e essas duas ressurreições, elas de fato vão acontecer. Elas de fato ocorrerão sob a ordem da voz de Cristo, mas elas não vão acontecer o quê? No mesmo instante, no mesmo momento. Elas terão um intervalo de espaço entre elas. E nós gostaríamos de esclarecer isso
dentro da palavra de Deus, como se fosse uma peça de quebra-cabeça que, ao ser montado, lhe possibilita ter uma visão de todo o cenário. É isso que nós vamos tratar aqui nessa noite. Então, se torna bastante importante que João tenha registrado isso daqui, porque, de novo, nós vamos agora recorrer a escritos de João, a revelação que Deus deu para ele, para que esse assunto seja ampliado na nossa mente e que tudo fique muito claro. Então, veja bem, a Bíblia não pode entrar em contradição, e muito menos João, que escreveu aqui este evangelho e que também escreveu o Apocalipse, e é onde eu convido vocês agora a caminharem comigo lá no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 20, finalzinho da Bíblia lá. Nós vamos agora ter uma ampliação dessa ideia, aqui em Apocalipse, capítulo 20. E eu quero que você agora me acompanhe na leitura deste texto, Apocalipse, capítulo 20. Esse texto, ele está falando sobre um momento da prisão de Satanás, por um período que é repetido muitas vezes, vocês vão ver dentro dessa sequência de textos, de 1000 anos. E olha só o que diz aqui esse texto. Vocês encontraram, podem acompanhar comigo, Apocalipse, capítulo 20. João, o mesmo que escreveu lá, é o mesmo discípulo de Jesus, ele agora diz aqui o seguinte, numa cena, numa visão que ele havia tido lá na ilha de Patmos, ele diz, então vi descer do céu um anjo, e ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Olha o verso 2, ele, este anjo, o mensageiro do céu, segurou o dragão. Quem é o dragão? A própria Bíblia traz para nós aí, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? Por 1000 anos. Lançou-o neste abismo, fechou e colocou um selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. O verso 4, a primeira parte deste verso, diz assim, eu vi também tronos, e neles se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. A última parte deste verso 4 diz assim, e eles viveram e reinaram com Cristo durante, olha de novo, 1000 anos. Olha o verso 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, a primeira ressurreição ocorre, mas o restante dos mortos, eles não revivem até que se complete os 1000 anos. E aí, a Bíblia, inclusive, diz no verso 6, bem-aventurado, que significa feliz. Quem é feliz? Aquele que tem parte em qual ressurreição? Na primeira ressurreição. Porque sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Você viu que durante várias vezes foi enfatizado esse período de 1000 anos. E agora, não sei se ficou tão claro para você, mas se não ficou, vai ficar daqui a pouco, você percebeu que aquelas duas ressurreições que João 5, 28 e 29 falam, elas têm um intervalo entre elas de quanto tempo? De 1000 anos. Isso ficou claro para você aí dentro do texto? Então, João, que havia dito aquilo, ele não está errado. Ele disse que haveria duas ressurreições, que essas ressurreições, eles contemplariam com a vida eterna os que estavam salvos e com a condenação do juízo os que estavam perdidos. Mas lá ele não havia dito que havia um intervalo de tempo entre elas. Isso fica muito claro aqui neste texto, em que ele está tratando do mesmo assunto, ele está falando da ressurreição. Então, para que isso fique agora um pouco mais claro na nossa mente, eu vou dizer para vocês, ilustrar aqui, tentar ser didático para que fique bem claro esse assunto na nossa mente. Quando, na verdade, vai ocorrer esta primeira ressurreição, que a Bíblia diz que são felizes, bem-aventurados que participam nela? Imagine quando vai ser o início desses 1000 anos. Você vai ter uma noção a respeito disso daqui. Só que nós estamos com 4 cadeiras, eu vou usar essas 4 cadeiras aqui como uma ilustração, tá? Porque, veja bem, você sabe, quando você olha para a Bíblia, você percebe que há sempre e apenas 2 grupos dentro da Bíblia. Sempre há o grupo dos salvos e dos perdidos. Se você olha para as parábolas que Jesus contava, ele sempre estava reafirmando isso.
você sabe que tem um caminho estreito que leva à salvação e um caminho largo que leva à perdição. Você descobre que há os cabritos, as ovelhas e os bodes. Você descobre que é possível você construir sobre a rocha ou sobre a areia. Então, todos os caminhos na Bíblia, eles vão desaguar apenas em dois destinos, ou salvação ou perdição. Então, imagine que aqui, nessas 4 cadeiras que nós temos aqui, a gente tem representado esses dois grupos. Aí você vai falar assim, mas pastor, não são 2, por que tem 4 cadeiras? Você já vai entender. Você concorda que entre os ímpios, vamos imaginar que esses 2 aqui representam ímpios. Você concorda comigo que entre os ímpios, toda a história da humanidade, há pessoas ímpias que não tinham temor do Senhor, que não andaram na presença de Deus e que já morreram? Vocês creem nisso, sim ou não? Sim, não é? Então vamos ilustrar isso daqui, ímpios que morreram. Esse daqui, ímpios que já morreram. Você crê que quando Jesus voltar, vai haver pessoas ímpias que vão estar vivas? Sim ou não? Sim, Jesus vai voltar e vai ter ímpios que estão vivos. E isso será uma realidade também entre os justos? Você entende que há pessoas que andaram em santidade, em retidão, em justiça diante de Deus, mas que já morreram? Obviamente que sim. Então vamos ilustrar aqui. E por ocasião da volta de Cristo, haverá justos, ainda que não passaram pela experiência da morte, estarão vivos para o encontro com Jesus? A Bíblia diz que sim. Então, nós temos aqui apenas 2 grupos, salvos e perdidos. Mas entre os perdidos, nós temos quem já estará morto e quem estará vivo por ocasião da volta de Cristo. E entre os salvos, a mesma coisa. Salvos que já morreram e salvos que estão vivos por ocasião da vinda de Cristo. Quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, ele vem com poder, com grande glória, todos os anjos o acompanhando. É este um movimento que o mundo jamais se deparou. É algo assim grandioso. A Bíblia diz que todo olho o verá. Este será um evento marcante. Não há nada de um arrebatamento secreto, como alguns ensinam por aí. O evento de Cristo é como um relâmpago que se mostra do Ocidente ao Oriente. Todo olho verá. Os anjos virão, haverá muita luz, haverá muita música, haverá muito barulho pela volta de Cristo, é algo visível. Mas na hora que Jesus voltar, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4, que aqueles que morreram em Cristo, na hora que Jesus estiver voltando, imagina Jesus voltando agora, aqui está um túmulo de alguém que era um justo. Um anjo do Senhor esteve assinalando este lugar durante o tempo em que esta pessoa esteve ali colhida à sepultura. E sabe na hora que Jesus voltar o que vai acontecer? O apóstolo Paulo diz que essa pessoa aqui, tá? Ela vai o quê? Ressuscitar, incorruptível, não mais marcada pela vida de tragédia, pela doença, por aquilo que a ceifou desta vida. E juntamente com este que estava vivo, eles serão transformados num piscar de olhos. E juntos eles vão ser elevados para o encontro com Jesus nos ares. Jesus não pisa uma segunda vez aqui nessa terra no momento da sua segunda vinda. Ele está entre as nuvens, nos ares, e então os justos, eles transformados, vão para o encontro com Jesus. Este é o grupo que vai olhar assim e dizer, este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Nele nos alegramos e nos exultamos. E aí esse grupo está preparado para o encontro com Cristo. No entanto, este grupo de ímpios, nesse túmulo que aqui está, no momento em que Jesus aparece nas nuvens dos céus, sabe o que acontece com esse túmulo aqui? Nada. Nada ocorre aqui. Entende? Por isso a Bíblia diz, feliz quem tem parte na primeira ressurreição. Aqui não há nenhuma esperança, não há nenhum anjo assinalando, não há nada. Esse túmulo permanece do jeito que está. Esse justo, esse ímpio que estava vivo, quando Jesus se manifesta nas nuvens dos céus, ele não está preparado para esse encontro. E a Bíblia então nos diz, ali em Tessalonicenses 2, verso 8, que a glória de Cristo vai aniquilar esse ímpio aqui, ó. Entende? Então, esse aqui nada acontece com ele, e aquele ali
que estava vivo, ele não está preparado. Ele até clama pela morte, porque ele não está preparado. Ele vai pedir os montes que caiam sobre ele. Há uma convulsão em toda a terra, a natureza, não é? Ela está em perplexidade com tudo o que está acontecendo. Os salvos em tranquilidade, vendo Jesus voltar, esses aqui se apoderam de um terror, a um medo, a um sentimento de desespero. E eles clamam pela morte. E, de fato, a glória de Cristo vai fulminar a vida deles nesse momento. Então, o que acontece? Esses são elevados para o encontro com Jesus. Esses aqui estão agora mortos. Lembra que o texto da Bíblia diz que Satanás ele estará preso. Não é uma prisão literal, não é uma corrente literal, é porque ele não tem mais como enganar as pessoas, que foi sempre a obra dele. Por quê? Ele não tem acesso a esses que morreram. Quem morreu não pode mais ser tentado, não pode ser coagido por ele. Ele não tem mais acesso aos salvos, porque esses foram arrebatados para um encontro com Jesus e levados para o céu. Lembra que Jesus disse, olha, eu vou preparar os lugares, quando eu for preparar o lugar, eu virei e vos levarei. Então, haverá essa viagem para o céu com os salvos. E você viu aqui no texto, no verso 4, que João, inclusive, num detalhe, ele olha ali para essa cena e ele vê um momento em que tronos estão estabelecidos e neles se assentaram aqueles a quem foi dada autoridade para julgar. Sabe quem são estes? Os salvos. Ali no céu, nós teremos um momento do juízo, do juízo confirmativo. Deus não vai executar a sua condenação sem antes dar a oportunidade a estes justos que tiveram acesso à salvação de perceberem toda a sua graça, toda a sua misericórdia e todas as possibilidades que Ele enviou para a salvação de todos. Então, esta cena de juízo é vista durante esses 1000 anos, porque ali é o tempo de nós percebermos por que essas pessoas não chegaram aqui. Quais as oportunidades que elas tiveram, mas rejeitaram? E aí nós teremos 1000 anos no céu. 1000 anos no céu, que pode parecer muito para nós que hoje vivemos 70, 80 anos, mas isso será apenas o comecinho da eternidade. Então, esses 1000 anos, eles serão muito pouco diante de tudo que a gente vai ter, e aí a gente vai estar ali na presença de Cristo. Mas lembre-se, embora nós sejamos levados para o céu, nós não vamos viver lá para sempre, porque Deus havia prometido que nós viveríamos nessa terra renovada. Então, o que acontece? Acontece que depois dos 1000 anos, porque lembra, esses aqui morreram, né? E Satanás também não teve como tentar mais ninguém, até que se completasse os 1000 anos. Lembra lá de João 5:28, que haveria 2 ressurreições? A primeira já aconteceu. Mas o texto lá de João diz, e todos que estão no túmulo terão de ouvir a sua voz, porque Jesus volta novamente com os remidos agora a essa terra. E no momento em que ele estiver voltando, está terminando o período dos 1000 anos. E Satanás, que esteve preso pelas circunstâncias, porque ele não tinha quem tentar, ele andou por esse mundo agora destruído, a natureza em convulsão, apenas cadáveres por todos os lugares, a terra em escuridão, em desordem, ele teve 1000 anos. Mas agora, passado 1000 anos, Jesus vai voltar a essa terra. É o momento de dar a herança aos salvos. O juízo confirmativo se encerrou. Não resta nenhuma dúvida na mente de ninguém. Deus é justo, Ele é amorável. E agora vem o acerto de conta. O acerto de conta que muita gente crê, não é? Que é um inferno, vamos dizer assim. Muita gente pensa isso. É nesse momento, porque a Bíblia, eu vou entrar já nesse detalhe, no momento em que Jesus volta agora com os remidos, passado 1000 anos, a Bíblia então diz que o restante dos mortos não revivem até que se complete os 1000 anos. Completou 1000 anos, Cristo autoriza que eles voltem novamente à vida, tá certo? E no momento em que eles voltam à vida, esses não são bem-aventurados, só aqueles que tiveram parte na primeira ressurreição. Esses aqui, ainda que estivessem mortos, mas no momento em que ele ressuscita vendo a cena da volta de Jesus, ele vê o sorriso do seu anjo, ele encontra muitos deles, por que não, com pessoas queridas que estavam ali aguardando ansiosamente por aquele momento, um momento de alegria, de abraço, de choro, de comemoração. Agora, esses daqui, quando eles levantam, eles veem a face do diabo na frente deles. Imagina que coisa terrível. Eles olham para um mundo agonizado, destruído.
E eles percebem, então, Satanás agora os instigando. A Bíblia diz que ele tenta ajuntá-los, tá certo? Há ali grandes líderes militares, há homens com potencial muito grande de destruição, e Satanás, então, incita-os para que eles possam atacar a cidade santa que está descendo. E isso está aqui em Apocalipse 20, verso 7. Eu quero que você acompanhe comigo. A Bíblia diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Ele tem novamente como fazer a sua obra, tentar aqueles que voltaram à vida. E ele vai sair a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Essa expressão aqui, assim, a grosso modo, ela significa algo como a gente diz assim, do Iapoque a Chuí, né? A gente usa essa expressão no Brasil. Todos os 4 cantos da terra, agora só não o Brasil, mas todo o mundo, todos eles vão ser ressuscitados. Então se cumpre aquilo que João havia dito lá: todos sairão do sepulcro, alguns para receberem a vida eterna e outros para receberem a condenação do juízo. E o que ocorre então neste momento aqui? A Bíblia diz que o número destes é como a areia do mar, finalzinho do verso 8, e o verso 9 diz: eles vão marchar pela superfície da terra, eles vão sitiar o acampamento dos santos, a cidade querida. Agora, olha que cena triste ocorre agora no final do verso 9. Desce, porém, fogo do céu e os consomem. O verso 10 diz: o diabo, o sedutor deles, é lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Agora, tem 2 coisas aqui um pouco contraditórias, porque no verso 9 diz que desceu fogo do céu e os consumiu. No verso 10 diz que eles vão ser atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, dando uma ideia de que isso não vai passar nunca. E alguns têm dificuldade de entender isso aqui, por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa tratar desses temas, para que a gente não seja levados por todo o vento de doutrina. Sabe, queridos, quando você olha para a Bíblia, você percebe que a palavra eterna, ela pode ter 2 aplicações. Ela pode ter uma aplicação na duração do tempo, como ela pode ter uma aplicação na durabilidade do seu efeito. Então, o contexto é que vai dizer isso daí. Por exemplo, veja bem, alguns admitem que aqueles que vão se perder, eles vão ser lançados no inferno. Eles dizem assim: o inferno na Bíblia, ele tem um sentido de morte, de sepultura, tá certo? Mas na cabeça romana, na cabeça evangélica de geral, o inferno é algo em que as pessoas vão ficar ali queimando para sempre, 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 e algumas usam até esse texto aqui. Só que, veja bem, eu costumo usar uma ilustração, eu até vim preparado hoje para ela, mas eu não vou usar aqui com vocês, porque eu vi que aqui tem muito carpete. Às vezes, quando aqui é tudo de porcelana, e ali eu pego e uso. Mas eu vou mostrar e vocês vão entender ainda assim. Eu trago uma folha de papel e eu trago um isqueiro. E eu boto literalmente fogo nela. E aí eu falo: o que eu tenho aqui? Não, eu tenho um papel, beleza. Aí eu boto um fogo aqui nela e vou deixando ela queimar. Aí... quer fazer aqui, pastor? Me ajuda então. Aí eu acho que vai... Eu trouxe aqui um papel aleatório aqui. Aí o pastor vai me ajudar a colocar aqui na escada aqui, e a gente põe aqui, ó. Eu vou pedir para os diáconos trazerem o extintor de incêndio. Olha. Mas aqui vai ser tranquilo. Ó, pastor, me ajuda aqui. Deixa eu colocar aqui. Quer abrir ela aqui um pouquinho. Ó, deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu colocar para baixo, para ela colocar assim para ela. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar de novo. Isso. Eu tinha uma folha de papel aqui, né? Ó. Deixa ela pegar fogo aqui. Pegando fogo lá dentro. Não vai pegar fogo na igreja, não. Mas está ali. Eu tinha um papel na minha mão. Coloquei o fogo, ele está pegando ali ainda aí. Agora eu pergunto para você, esse papel aqui, alguém consegue me dar essa folha de novo, do jeito que ela era? Essa folha tem como existir de novo? Sabe o que significa isso?
ela foi queimada eternamente. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foram queimadas com fogo eterno. Elas não estão queimando até hoje, mas Sodoma e Gomorra nunca mais voltaram a existir. Então, quando a Bíblia fala a respeito de um fogo eterno, de serem consumidos pelos séculos dos séculos, pode tirar. Ali depois, quem tiver dúvida, pode olhar lá, virou só cinza, não tem um pedacinho dessa folha. É para você não se esquecer. O fogo eterno pelos séculos dos séculos não é na sua durabilidade, é no seu o quê? Efeito. Porque nunca mais aquela folha com as informações que estavam ali, que vocês nem sabiam o que era, nunca mais ela vai existir. Ela foi queimada pelos séculos dos séculos. E aí, isso aqui concorda, e você vê que não tem nenhuma contradição, que o fogo do céu os consumiu. Aquilo ali foi consumido, está consumido. Uma outra evidência disso é que a Bíblia nos diz que o único que tem a eternidade é quem? É Deus. E Ele vai presentear com a eternidade a quem? Só os salvos. Entende? Então, a Bíblia não estaria dizendo a verdade se os ímpios, eles tivessem a eternidade, ainda que queimando no fogo. Porque eles não vão receber a imortalidade. A imortalidade pertence a Deus e Ele vai concedê-la apenas aos salvos. E uma terceira evidência é o seguinte: o caráter de amor e de justiça de Deus não permitiria, ainda que o ímpio, que tenha vivido 70, 50, 30 anos de pecado, fique queimando agora por toda a eternidade. Isso é ilógico, isso não é justo. Entende? Então, na verdade, a Bíblia diz que nós vamos pisar as cinzas sobre os nossos pés. A Bíblia diz, é o que está ali agora, são cinzas. E essa terra será renovada, ela será purificada. Assim como foi uma vez pelas águas do dilúvio, o será agora pela ação do fogo purificador de Deus. Aqueles que se perderem, eles se perderão pela iniciativa deles, pela decisão que eles tomaram, pela rejeição da salvação que lhes foi oferecida. Não porque a graça de Deus não os abrangesse, nem fosse o seu sacrifício suficiente para a sua salvação. Então, queridos, nós precisamos estar bem certos de que Jesus um dia vai voltar a este mundo. E no dia em que Jesus voltar, esse período de 1000 anos terá o seu início. Eu não sei como nós estaremos no dia da volta de Cristo, mas naquele dia, todos ou estarão salvos ou estarão perdidos. Vivos ou mortos, isso não vai mudar a condição. Porque ainda que tenhamos passado pela morte, salvos, ressuscitaremos para o encontro com Cristo. E se morrermos perdidos, não estaremos livres da condenação, porque haverá uma ressurreição para o acerto de contas que a Bíblia havia dito. Qual é a escolha que nós temos feito? Louvado seja Deus pela sua graça, pela oportunidade de salvação. Para Ele será uma estranha obra destruir os ímpios, mas Ele terá de aceitar a escolha que cada qual fez. Qual é a escolha que você tem feito? Que escolha eu tenho feito? Hoje nós temos ainda a oportunidade de tomarmos uma decisão. O nosso destino eterno, ele será uma consequência das escolhas que temos feito nos dias de hoje, e por que não no dia de hoje? Deus hoje, mais uma vez, Ele fala ao seu coração e ao meu coração. Ele renova a sua esperança e Ele nos faz almejar o dia em que as coisas neste mundo terão ficado para trás. O pecado não se levantará uma segunda vez. E nós haveremos de viver a presença de Deus e de todos os remidos sem jamais nos depararmos com uma notícia de infelicidade, qualquer que seja, porque todas essas coisas terão passadas, terão ficado para trás. E por isso, João diz no capítulo 21, e eu termino com essas palavras, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Eu digo assim, né, não fiquem tristes, alguns ficam assim, puxa, eu gosto tanto do mar, não é? E alguns olham para cá, né? Eu tenho uma outra interpretação. Eu creio que João ele estava falando aqui porque ele estava preso, né? Numa ilha,
O mar o separava do convívio da igreja, do convívio dos seus queridos, e ele almeja o dia em que essa separação não vai mais existir, e ele pode, de uma forma assim, semântica, né, vamos dizer, ter se referido a esse distanciamento como o mar, que literalmente o separava, né? Então, eu creio que nós possamos ter muita água, né, e o mar ainda existindo. Eu não levo isso aqui muito, mas é uma interpretação, digo eu, não o Senhor, né, dizendo aqui para vocês aqui. E ele vê a santa cidade, né, a nova Jerusalém que descia do céu. Que coisa maravilhosa será. Queridos, aqueles que se salvarem, eles saberão que terá valido a pena cada renúncia, cada sacrifício, a andar pelo caminho apertado. E aqueles que se perderem, eles saberão, tarde demais, que não valeu a pena todas as escolhas que eles fizeram, mas não terão mais acesso à salvação que é oferecida. Nós vamos ouvir uma música agora, e enquanto essa música vai ser cantada, você pode renovar o seu compromisso com Deus, sua entrega a Ele. Você pode pedir perdão a Deus, você pode pedir poder a Ele para viver uma vida diferenciada. Essa música, ela fala algo relacionado à volta de Cristo. Será um acerto de conta. Não se esqueça que haverá 2 ressurreições. O apóstolo estava certo, o discípulo João estava correto quando ele disse: alguns ouvirão a sua voz para receber a vida eterna e outros para a condenação do juízo. De que lado você vai estar naquele dia? Que a sua decisão de hoje te confirme realmente o desejo de estar com Cristo e com todos os remidos na eternidade. Ouçamos essa música então. Faz muito tempo que senti essa vontade de contigo me encontrar e te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer. Não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que vivi, tu sempre estava junto a mim e esperavas que eu pudesse te encontrar e te abraçar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão. Eu me senti, me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas nos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, mas quando decidi voltar,
aproveitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Me amas, eu não entendo, mas nos teus braços eu não quero mais sair. Me deste a vida, Me deste a vida, me deste abrigo, como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas nos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não quero mais sair. Amém. Obrigado pela música, que ela expressa realmente o nosso sentimento de estarmos com Cristo sempre, de recebermos o seu acolhimento por toda a eternidade, não é? Vamos ficar em pé para nós terminarmos o nosso culto nessa noite, falando com o nosso Deus em oração. Ó Deus querido, muito obrigado porque pudemos abrir a Tua palavra nesta noite e pudemos estudar a respeito de um assunto tão delicado, mas o Senhor tem nos trazido a devida orientação. Nós entendemos o ensinamento da Tua palavra. Nós te agradecemos pela Tua graça, Tua misericórdia, sempre à nossa disposição. E nos ajude, ó Deus, para que possamos abrir o nosso coração, que possamos fazer escolhas acertadas ao Teu lado, que possamos andar, ó Deus, pelo caminho estreito, mas que possamos encontrar em Cristo a salvação. Que as coisas deste mundo não causem nenhuma atração aos nossos olhos, porque nós estamos bem certos, ó Deus, das consequências de uma vida separada do Senhor. Nós queremos viver contigo, nós queremos estar livres de um mundo de pecado. Nós queremos, ó Deus, ainda que passemos pela experiência da morte, ressuscitar para estar contigo no Teu reino. Abençoa os Teus filhos aqui nesta noite, ajude a igreja a compartilhar a Tua mensagem de salvação, ó Deus, levando essa advertência a todos quanto ainda podem se decidir ao Teu lado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Muito bem, meus amigos, obrigado, pastor, pela mensagem. Antes de mais nada, gostaria de pedir àqueles que vieram, os pais que vieram, para o pedido de bolsa estudantil, bolsa escolar da Escola da Palhoça, que permaneçam aqui para uma reunião que será rápida, mas muito importante para quem vai matricular os filhos. E lá na saída, você vai receber, ontem também nós deixamos lá na saída no programa do Praise, que é o convite para você convidar amigos para a semana de evangelismo, que começa ali no auditório.